Queridos, eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, Gênesis 15, e eu quero ler do versículo 1 ao 21. Eu queria ler toda essa narrativa. Os irmãos aqui gostam muito de Bíblia, eu sei que os irmãos não vão se entediar dessa leitura de Gênesis 15, do 1 ao 21. São 21 versículos muito gostosos de ler, e Deus tem uma palavra aos nossos corações através desse texto aqui. Então, Gênesis 15, do 1 ao 21, diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra então do Senhor a Abraão, dizendo-lhe: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este sim será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe o Senhor isso por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para te fazer herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, também uma rolinha de 3 anos, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves ele não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridade caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, e o Girgazeu, e também o território do Jebuseu. Tudo isto tenho dado a ti, Abraão. Amém e amém. Queridos irmãos, quando Deus está para nos abençoar, nós devemos nos preparar para desafios maiores que vêm contra nós. Esse texto, ele fala de inimigos, de oponentes, de adversários que se levantaram contra Abraão, quando Abraão estava prestes a receber o cumprimento de uma das maiores, ou talvez a maior promessa que Deus fez a ele. E quanto mais a promessa ia se aproximando, maior era a dificuldade, ou mais variadas as dificuldades que o Abraão enfrentava. Os irmãos sabem muito bem desse contexto de Gênesis 15, que o Abraão havia saído de Ur dos caldeus sob uma promessa, de que Deus iria lhe dar um filho, e iria fazer através desse filho
uma família e iria constituir com essa família uma tribo, um povo, e com esse povo uma nação. E através desta nação, Deus iria abençoar a humanidade. Todas as famílias seriam benditas em Abraão. É claro que Deus também promete para Abraão uma terra, em Gênesis 12. Mas a terra só fazia sentido porque teria um povo para habitar nessa terra. E é claro que Deus prometeu também que nesta terra e com este povo, Deus iria levantar uma nação poderosa, mas essa nação só teria início a partir de alguém, de um filho, de um descendente, de uma prole, de alguém que viesse de Abraão. E o Abraão então sai de Ur dos Caldeus e ele começa a peregrinar, dá 1000 quilômetros mais ou menos, até Canaã. E quando ele chega em Canaã, Deus fala para ele: agora você vai rodar a terra. E ele vai ficar o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15 rodando a terra. Ele saiu de Ur dos Caldeus, segundo as escrituras, com cerca de 70 ou 75 anos. E aqui ele já está passando dos 90 anos. Já tem 20 anos da sua caminhada, já tem 20 anos da sua peregrinação, já tem 20 anos que ele está esperando o cumprimento da promessa de Deus, a realização do propósito de Deus na sua vida. E aqui nesse texto, o Abraão está muito próximo de receber a promessa, muito próximo de alcançar aquilo que Deus lhe falou. E ele vai experimentar alguns adversários que vão se levantar contra ele quando essa promessa está próxima de ser realizada. E esse texto nos ensina essa lição: quanto mais próximo do cumprimento da promessa de Deus, quanto mais próximo de Deus fazer se concretizar os desígnios e os propósitos dele nas nossas vidas, mais intensa se transforma ou se torna a nossa batalha. Parece que no começo, quando Deus só promete, a sua batalha, ela tem um teor, ela tem uma intensidade, ela tem uma temperatura. Mas quanto mais próximo vai chegando o momento da realização do milagre, mais as lutas vão se intensificando, as dificuldades vão aparecendo, as complexidades vão nos cercando, e é preciso vencer estas lutas para finalmente ver o cumprimento da promessa e da palavra de Deus. E aí nós vemos aqui o Abraão tendo que enfrentar então pelo menos 3 grandes oponentes, 3 grandes lutas, 3 grandes adversários. Adversários estes que nos assediam também, adversários estes que nos provocam também, e que do mesmo jeito que Abraão triunfou sobre eles, para obter o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, nós também precisaremos, nas nossas lutas, nos nossos embates, nas nossas dificuldades, também enfrentar, identificar estas lutas e triunfar sobre elas. A primeira grande batalha, o primeiro grande oponente, a primeira grande guerra que Abraão vai travar é contra o sono. Interessante que no versículo de número 12 do capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia fala que pondo-se o sol, houve um profundo sono que caiu sobre Abraão. O sono que o Abraão está tendo aqui é um sono físico, resultando do cansaço, resultando da espera, resultando da lentidão, aparentemente, ou na perspectiva humana, da manifestação de Deus. Deus mandou ele preparar a oferta, ele preparou a oferta, Deus disse: quando eu vier na oferta, eu vou cumprir promessas na sua vida. Mas aí vem o sono que tem a ver com esse cansaço, com essa extenuação. Eu estava fazendo essa meditação agora à tarde, e Deus me trouxe à memória o texto de Lucas 22:45, quando os discípulos de Jesus, também muito próximos de ver a morte e a ressurreição de Cristo, e a vitória de Cristo na cruz,
eles estão no Getsêmani. E lá no Getsêmani, em Lucas 22, 45, eles vão já às portas, já vendo, avistando a praia do cumprimento da promessa de Deus e do êxtase da revelação e da caminhada de Cristo. Esses discípulos vão com Jesus para o Getsêmani. Os irmãos sabem muito bem que havia lá em Israel, no sul de Israel, na região da Judéia, lá na cidade de Jerusalém, um monte, que é o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras tinha um jardim particular chamado Getsêmani, prensa de azeite. E aí Jesus vai lá orar. E Jesus está orando para se preparar para o seu maior desafio, para se preparar para aquilo que culminaria na redenção humana, que é a cruz. Quer dizer, Jesus está a um passo do triunfo sobre Satanás, da vitória sobre o pecado, da aniquilação do poder das trevas. Jesus está no momento de receber a vitória final, e os discípulos estão com ele, ouvindo, eles estão aprendendo, eles estão tendo essa construção de promessa no coração. Mas quando vai chegando no momento da promessa se realizar, eles vão para o Getsêmani. E em Lucas 22, 45 diz que os discípulos ali, eles dormiram. Eles também cansados, extenuados, eles dormiram. E aí Lucas vai falar que eles dormiram por causa da tristeza. Tem outros evangelistas, João, por exemplo, vai falar que eles dormiram porque uma hoste infernal da maldade colocou sobre eles o entenebrecimento. A verdade é que nós não sabemos se era pura tristeza ou se tinha uma ação maligna. O que nós sabemos é que eles dormiram. Quer dizer, o sono, ele nos assedia, o sono nos cerca, o sono nos envolve quando estamos chegando perto do milagre, perto da promessa, perto do cumprimento daquilo que Deus tem em nossa vida. Eu, fazendo essa análise, cheguei no Jonas, o profeta Jonas, e em Jonas 1,5, o profeta Jonas, os irmãos sabem muito bem, o livro de Jonas tem 4 capítulos. O Jonas é um profeta do norte, e lá no norte, o Jonas um dia recebe uma determinação de Deus. Qual é? Vai para Nínive, capital da Assíria, que era uma nação no extremo norte de Israel, e lá você pregue salvação. E quando Jonas está lá, ele para viver o ápice do chamado dele, porque é verdade que o Jonas era profeta no norte, e é verdade que o Jonas já era um instrumento de Deus ali, mas o clímax, o êxtase do ministério dele era esta missão transcultural, era esta pregação, esta profecia além, fronteira de Israel. Era um momento que Deus iria usá-lo poderosamente, era um momento que Deus iria usá-lo de forma extraordinária. Mas o Jonas, ele vai desobedecer a Deus. Ele vai para Tarsis e ele vai pegar um navio, e o texto de Jonas 1,5, ele fala que o Jonas desce para o porão do navio, e lá no porão do navio, o Jonas vai dormir, ele vai cair num sono. É o sono da indiferença, é o sono da indolência, é o sono da apatia, mas ele vai estar lá dormindo. Quer dizer, quanto mais se aproxima a promessa, quanto mais se aproxima a realização, parece que um sono, um cansaço, uma extenuação, uma exaustão toma conta. A gente poderia, por exemplo, falar aqui da parábola das 10 virgens, e Jesus vai contar na parábola das 10 virgens, a parábola daquelas virgens, ou a parte daquelas virgens, chamadas de virgens nécias. E o Senhor Jesus diz que quando começou a chegar a meia-noite, quando começou o momento do noivo entrar, aí houve um sono, houve uma letargia, houve uma lentidão, houve uma estagnação, uma paralisia. Quer dizer, elas entraram num estado de hibernação. Isso tem a ver conosco também. Deus vai fazendo promessas, Deus vai levantando pessoas, Deus vai falando conosco, Deus vai construindo em nós os desejos dele para nós, os propósitos dele para nós. E quando nós vamos caminhando, os anos vão passando, o tempo vai passando, e aí vai chegando um momento que aquela promessa vai se tornar realidade, ela vai se tornar concreta, ela vai se tornar palpável, tangível.
Mas aí vem uma série de circunstâncias que geram em nós uma sonolência, geram em nós uma lentidão, geram em nós uma apatia, geram em nós uma morbidez, geram em nós uma estagnação. E aí a gente também entra nesta sonolência. Nós temos que enfrentar essa sonolência. Nós precisamos nos despertar para o tempo do cumprimento da promessa de Deus, o tempo da concretização de tudo que Deus vem construindo conosco. Ah, pastor, mas eu estou muito cansado, eu estou exausto, extenuado. Mas nós precisamos buscar refrigério na palavra de Deus. Nós precisamos buscar fortalecimento no Espírito de Deus. Nós precisamos buscar apoio na comunidade de fé. Para quê? Para que nesse momento, nesta hora final, a gente não esmoreça, nós não baixemos a guarda, nós, pelo contrário, despertemos para viver aquilo que Deus tem para nos dar. Não duvide, uma grande sonolência virá sobre você. E é claro que aqui eu fiz essa mescla, porque nós temos sonolência física, mas nós temos também sonolência espiritual. Nós temos também uma frieza, uma apatia espiritual. Nós temos um desestímulo que por exemplo, próprio do tempo, próprio da nossa caminhada. A coisa não vai acontecer, parece que nunca vai acontecer. Então eu vou esquecer, eu vou abandonar, eu vou deixar para lá. E aí a gente entra nesta hibernação. Nós voltamos ao status quo lá do começo, quando não tínhamos ainda a promessa de Deus. Mas Deus deseja, Deus quer que nós façamos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Por quê? Porque chega o tempo que Cristo te iluminará. Deus quer falar com homens despertados, mulheres despertadas, pessoas acordadas, pessoas de prontidão, pessoas em pé, pessoas que estão prontas, disponíveis e acessíveis para viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Não deixe a sonolência tomar conta de você. Não deixe a exaustão tomar conta da sua alma, da sua mente, do seu coração, da sua vida, da sua trajetória. Às vezes a gente vai vivendo e não consegue muito refletir, raciocinar, simplesmente vai cumprindo protocolos e formalidades e ações e agendas e compromissos, e a gente não está mesmo de olhos abertos, de mente pronta, de coração pronto. Mas o Senhor quer, através da sua palavra, que nós nos despertemos, que nós nos levantemos para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu gosto muito de um texto de Juízes, quando Deus fala com a Débora, só que Deus fala com a Débora em Juízes 4. E a gente só vai perceber como é que Deus falou em Juízes 5, que é no Cântico de Débora. E no Cântico de Débora, no capítulo 5, versículo 7, Deus fala, e Débora reproduz, que Deus foi até as montanhas de Efraim, e Deus disse para Débora: desperta, Débora, desperta, Débora, e desperta, Débora. E aí, quando ela desperta, chega o Baraque para falar com ela. E quando o Baraque chega, o Baraque diz: Deus vai dar vitória através de você, Débora. Aí ela diz: tá bom, eu vou com o Senhor, mas essa vitória será dada através de uma mulher. Não uma mulher que dorme, não uma mulher sonolenta, mas uma mulher que está despertada, está animada, está encorajada, está viva. Deus quer que cada um aqui despertemos também, porque é chegado o momento da revelação de Deus. É chegado o momento de Deus abrir os céus e cumprir as suas promessas na nossa vida. Então, em nome de Jesus, desperte de toda sonolência. Você tem direito a ter o sono físico, dormir. Hoje parece que teve um pastor aqui, não vou falar quem, né, que dormiu tanto, ele não sabia dessa mensagem, mas ele dormiu tanto no ônibus, que o ônibus levou ele para não sei para onde, ele teve que andar
30 minutos a pé, né? Desperta em nome de Jesus. Talvez você tenha um cansaço físico e tudo bem. Essa sonolência física a gente repara como? Dormindo um pouco mais, mas existem outras sonolências. A sonolência espiritual, a sonolência emocional, a sonolência relacional, a sonolência profissional. Quando nós estamos estagnados, paralisados, parece que a gente não consegue reagir. O Senhor vai tomar você esta noite e Ele vai te colocar de pé e Ele vai dizer: se prepare, porque eu estou, aleluias, com pressa de cumprir as minhas promessas na sua vida. O Abraão, ele está lá com o sacrifício pronto e vem um sono. Quando você estiver com tudo pronto, aleluias, o sono vai querer abater você, mas Deus quer que você abra esses olhos. Deus quer que você abra os olhos da alma. Deus quer que você abra o coração e diga: Senhor, eu estou em pé, eu estou pronto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para mim. O Abraão vai enfrentar uma segunda oposição, que é a oposição de umas aves que vêm para roubar o sacrifício dele. Os irmãos sabem muito bem que aqui no versículo 11 diz: as aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. As aves mencionadas aqui eram aves de rapinas do deserto, abutres, corvos, carniceiros, que sentiram um cheiro do sangue daqueles animais que Abraão partiu, e aí vieram então para buscar e para devorar aquilo que o Abraão tinha consagrado a Deus. E o Abraão poderia ver as aves levando aquilo e simplesmente ignorar, simplesmente deixar acontecer, mas ele não faz isso. Ele se levanta e ele tem coragem de enfrentar os abutres, ele tem coragem de enfrentar as aves de rapina, ele tem coragem de enfrentar o carcará, o urubu, a águia, não sei quais tipos de animais vieram ali. Eu sei que o Abraão se levantou contra eles, ele se opôs contra aqueles que vieram roubar o sacrifício, roubar o culto, roubar aquilo que o Abraão tinha preparado para Deus e que Deus tinha preparado para o Abraão também. Na nossa vida, quando a gente está próximo de receber o cumprimento da promessa de Deus, depois que a gente já construiu tudo, e já fez tudo, e já preparou o cenário, e já deixou o ambiente acomodado para que Deus venha e se revele em nós, e cumpra a sua promessa, e fale conosco, aí não duvide, pessoas se levantarão, abutres se levantarão, adversários se levantarão para roubar aquilo que você preparou, aquilo que você construiu, aquilo que você desenvolveu, aquilo que você guardou, aquilo que você armazenou, aquilo que você preparou, aquilo que você fundamentou. Não pense que só virão roubar, só virão tomar, só virão levar depois que você receber a promessa. Não, enquanto você está construindo, tem gente querendo tirar. Enquanto você está lançando fundamento, tem gente tirando fundamento. Enquanto você está lançando uma coluna, uma viga, uma sapata, uma estrutura, tem gente querendo roubar. Mas Deus está dizendo: se levante contra estes, na autoridade do Senhor, e não deixe que as aves de rapina roubem aquilo que eu tenho te dado na sua mão, aquilo que eu tenho colocado na sua mão, porque eu vou revelar a minha glória sobre isso, eu vou revelar o meu poder sobre isso, e eu vou cuidar de você e vou cumprir a minha promessa na sua vida. Interessante que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola, a parábola do semeador. E na parábola do semeador, em Marcos 4,15, o Senhor Jesus vai falar que uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram então as aves dos céus, e elas fizeram o quê? Pegaram a semente, elas tomaram a semente, elas capturaram a semente, estavam levando a semente embora. Aí Jesus, na hora de explicar, ele fala: lançando Deus a palavra, Satanás vem e quer roubar a palavra, Satanás quer tirar a palavra, Satanás quer fazer com que a palavra fuja de nós. As aves, elas representam as hostes infernais da maldade, que quando Deus lança a palavra, e a palavra está no nosso coração e está próxima de acontecer, vêm os abutres e querem arrancar, querem impedir que a palavra seja introjetada no nosso coração, ou mesmo a palavra no nosso coração. Satanás é tão ousado que ele quer ir lá dentro da nossa alma e arrancar aquilo que Deus plantou em nós e colocou em nós.
Mas nós devemos nos levantar igual Abraão, e nós devemos colocar para longe esses abutres e dizer: não, o que Deus me deu vai permanecer aqui, até que Deus revele a sua glória. O que Deus te deu deve permanecer em você. Não deixe Satanás e seus demônios roubarem aquilo que Deus te deu. Não deixe o mundo roubar o que Deus te deu. Não deixe o pecado roubar o que Deus te deu. Não deixe a sua carne levar o que Deus te deu. Não! Levante-se com autoridade contra estes abutres, estas aves de rapina, e diga: eu estou aqui para servir ao Senhor e para manter comigo aquilo que Deus me deu e aquilo que Deus colocou na minha mão. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu separei aqui o texto de Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Em Apocalipse 18, 2, João, ele vê muitas aves nos céus. E aí João pergunta: e estas aves, Senhor, o que são essas aves? O que significam essas aves? E o Senhor responde para ele e diz: João, estas aves são espíritos malignos que vêm para roubar aquilo que Deus tem plantado. Não duvide você que Satanás quer roubar as promessas que Deus fala com você, as mensagens. O que Deus tem te feito construir não está sedimentado em você, não está incorporado em você ainda, não está fundido em você ainda. Ainda esta coisa precisa ser protegida, precisa ser guardada. E são muitos os adversários que querem roubar. Doenças querem roubar a nossa esperança e a nossa paz. Pessoas querem roubar a nossa alegria. Nós lidamos com salteadores todos os dias, mas Deus te manda levantar com autoridade, com coragem, não uma coragem puramente humana, mas uma coragem no Senhor, uma palavra profética no Senhor, e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, e Deus vai afugentar os seus adversários. Quando nós estamos lendo o texto de Jó, quando aquele servo vai contar para o Jó que vieram os inimigos e os sabeus, ele fala dos sabeus, nós não sabemos exatamente onde ficava o território dos sabeus, mas Jonas fala, Jó fala que o servo dele vem para avisar que os sabeus, um grupo de homens de uma região, e aqueles homens vieram para levar os bens, e aí ele vai dizer: vieram como corvos. Vieram como corvos, quer dizer, eram como um grupo de corvos que atacaram ali e levaram os bens, Jó. Os bens, na verdade ali está falando de um exército, o exército de um povo que era um povo da região que dava para eles o título de sabeus. Nós não sabemos qual lugar que era no mundo antigo, mas nós sabemos que esse povo existiu. E aí aquele povo é retratado no livro de Jó como corvos que vêm para levar a alegria. Todos os dias você vai enfrentar adversários que vão tentar roubar o que Deus tem para você, mas Deus quer que você se levante com autoridade. Não deixe ninguém levar, não deixe ninguém levar, em nome de Jesus. O pastor Antônio Carlos aqui falou dos valentes de Davi, e aí nós temos um valente de Davi lá chamado Samá. E o Samá é interessante. Todo mundo fugiu do território de Israel, que tinha um campo de lentilha, mas o Samá se levantou e disse: eu não vou abrir mão disso daqui. Ave de rapina nenhuma vai levar o que Deus me deu. Você precisa proteger o que Deus te deu, proteger a família, proteger o ministério, proteger a sua vida profissional, a sua carreira, o seu nome, a sua dignidade, a sua honra, proteger a sua igreja. Existe um monte de gente que se levanta contra nós, querendo levar o que é nosso, mas Deus diz: eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, eu vou te dar palavra, e você vai afugentar esses adversários, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Eu gosto muito do texto de João, capítulo de número 20, do versículo 11 ao 16, esse texto fala de Maria Madalena, e esse texto fala que a Maria Madalena foi com as mulheres para embalsamar Jesus, mas as mulheres desanimaram e voltaram para suas casas. Só que o texto de João, capítulo 20, versículos 11 a 16, ele fala que Maria Madalena permaneceu próximo do túmulo. Ela ficou próximo do túmulo, ela ficou ali aguardando o cumprimento da promessa de Deus.
todo mundo foi embora, houve ali um certo desânimo, até os apóstolos voltaram lá para Galiléia, mas ela não, ela permaneceu ali. Quando Jesus Cristo ressuscitou, para quem foi que Jesus apareceu primeiro? Jesus não apareceu para o apóstolo Pedro, Jesus não apareceu para o apóstolo João, que deitava a cabeça no peito de Jesus. Jesus apareceu para quem? Para aquela pessoa que ousou ficar. Foi aquela que ousou ficar lutando contra tudo e contra todos. Foi para quem Jesus revelou a sua glória. E Jesus anunciou a ela: vai e diz aos outros, diga aos outros. Diga o quê? Diga que você viu o Cristo vivo, Ele está vivo. Vai e diga que você viu a promessa de Deus cumprida. Vai e diga que você permaneceu e você recebeu por causa disso a promessa de Deus. Se você for um indivíduo que vê as coisas indo embora e não se importa, não liga, não cuida, não zela, não preserva, não procura cercar, você daqui a pouco não vai ter nada. Quando a promessa de Deus vier, você não estará pronto, e todas as suas construções ao longo do tempo se perderão. Mas se você lutar por aquilo que Deus tem te dado, assim diz o Senhor, vai chegar o tempo certo, o momento certo e a hora certa da promessa de Deus se cumprir na sua vida. E aí o Abraão, ele vai ter um terceiro adversário, e a gente conclui. O primeiro adversário é a sonolência, o segundo adversário são estas aves, e o terceiro adversário é o tempo. O Abraão, queridos irmãos, ele está queixoso no Gênesis 15, e ele está queixoso por quê? Porque quando ele foi chamado em Gênesis 12, lá em Ur dos Caldeus, ele estava com 70 ou 75 anos. Gênesis 12 até Gênesis 15 já se passaram quase 25 anos, quase 25 anos. Ele está com o coração aflito, com o coração amargurado, e ele diz para Deus, eu acho interessante aqui o versículo 3, que ele fala: o Senhor não tens me dado semente, o Senhor não me deu semente, eu desisto do Senhor. Aí ele começa a falar: eu vou dar aqui a minha propriedade, os meus bens, o meu nome, tudo que eu tenho para o Damasceno, o Eliezer, que era servo dele de Damasco, na Síria. Diz: olha, esse Damasceno vai receber tudo. Aí o Senhor vai, porque tem que ser alguém nascido na minha casa pela lei, então esse aqui nasceu na minha casa, é um escravo que nasceu na minha casa. Aí o Senhor vai e diz: não, eu não quero só alguém que nasceu na sua casa, eu estou falando para você que eu vou dar para você alguém que vai nascer das suas entranhas, alguém que vai nascer das suas entranhas, Abraão. Eu tenho uma promessa na sua vida, e eu vou cumprir com esta promessa na sua vida. É interessante, queridos irmãos, o tempo, ele é um adversário. Às vezes os anos vão passando, as horas vão passando, e aí nós vamos nos enchendo de angústia, de aflição, porque parece que as coisas não acontecem, as coisas não andam, as coisas não mudam de lugar. Mas eu quero dizer para você que você deve aguardar o tempo de Deus. Você deve esperar um pouco mais. Por quê? Porque a promessa de Deus está para se cumprir na sua vida. Não esmoreça, não desanime, não se desalente, nem se desencante por causa da demora. O que Deus tem para você, o tempo não será capaz de apagar, o tempo não será capaz de anular. Por isso, levanta a sua cabeça, e mesmo que você faça alguma crítica a Deus, mesmo que você faça algum questionamento e algum queixume, saiba que Deus está pronto a ouvir as suas lamúrias, Deus está pronto a ouvir as suas queixas, e Deus está pronto também a liberar a sua palavra e te consolar, e derramar a sua palavra e te motivar. Agora é interessante que aí Deus vai falar para ele: Abraão, calma aí, Abraão, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou te dar o filho. E Deus, irmãos, não só falou para ele que ia dar um filho, Deus faz uma coisa muito linda. Deus fala: sai da tenda, Abraão, sai da tenda. E aí o Abraão sai da tenda, e Deus fala: levanta sua cabeça e olhe para as estrelas. Não é para olhar para o chão, nem para a areia aqui, não, é para olhar para cima. Conte as estrelas. O Abraão disse: eu não posso contar. Aí Deus falou: pois bem, Abraão, assim será a tua descendência. E queridos irmãos, no versículo 5 diz que Abraão viu a sua descendência e se alegrou. Ele viu a sua descendência, ele viu Isaac, ele viu Jacó, ele viu José, ele viu Judá, ele viu Simeão, ele viu Rúben, ele viu Naftali, ele viu Azer, ele viu Efraim, Manassés. Mais do que isso, ele viu Davi. Mais do que isso, ele viu os profetas, ele viu os reis. Mais do que isso, ele viu os anciãos. Mais do que isso, ele viu Jesus.
E em João capítulo 8, versículo 58, Jesus fala: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Ele viu a sua descendência. E a Bíblia fala que ele creu na sua descendência. Em Gênesis 15:6 diz: e creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele creu em quem? Ele creu na sua descendência, que Deus o fez ver. Deus fez Abraão ver a descendência dele. Ele disse assim: Abraão, eu vou te revelar aqui um outro nível de promessa, porque eu falei com você, mas eu ainda não te mostrei as características da sua descendência, mas agora eu vou descortinar para você e vou revelar para você algo novo. Eu vou revelar para você as características dessa promessa, as características da sua descendência. E o Abraão, ele vê de forma concreta a promessa de Deus. Eu gosto muito do texto do profeta Abacuque, quando Abacuque 2:3 ele fala: porque a visão ainda é para um tempo determinado. Agora olha o que ele termina dizendo: mas se tardar, Abacuque 2:3, a visão é para um tempo ainda, mas se tardar, espera, porque certamente virá, certamente virá. Se tardar um pouco a promessa de Deus, não desanime a sua alma, não desacredite do Senhor. Sai da tenda e olha para as estrelas, e você vai ver a confirmação da promessa de Deus na sua vida. O Abraão, queridos irmãos, ele vai tocar nessa promessa lá no Gênesis capítulo de número 21, e ele vai embalar essa promessa. E depois o Isaac vai gerar o Jacó vai gerar as 12 tribos, das 12 tribos Deus vai mandar Judá, de Judá Deus vai mandar Davi, de Davi Deus vai mandar os profetas e os reis do sul, e depois Deus vai mandar Jesus. E Jesus vai trazer o cumprimento da promessa, abençoando todas as famílias da terra. E é interessante que em João capítulo de número 4, numa conversa com a mulher samaritana, Jesus vai dizer para a mulher samaritana: a salvação vem de quem? Vem dos judeus. A salvação vem dos filhos, vem da descendência de Abraão. Quando a luta estiver aumentando, saiba, é porque a promessa de Deus está próxima de se cumprir. Os irmãos sabem muito bem que no aspecto escatológico, nós teremos a grande tribulação. É claro que nós temos 3 grandes linhas teológicas: a linha pré-tribulacionista, a linha mid-tribulacionista e a linha pré, mid e pós-tribulacionista. Nas 3 linhas, elas concordam com uma coisa, que haverá uma tribulação. E outra coisa, elas concordam com uma outra questão, que quando estiver próxima a vinda do Senhor, haverá uma intensificação da tribulação. Mas nós cremos que o Senhor nos arrancará antes, o Senhor nos tirará antes, o Senhor nos livrará antes, é claro. Mas o que essas 3 linhas defendem, e que eu quero reforçar, é que quando está próxima a vinda do Senhor, quando está próximo o cumprimento da promessa, aumenta a guerra, aumenta a dificuldade, se intensifica a batalha, mas não esmoreça. Não abandone a batalha, porque Deus vai te dar vitória. Não saia do seu lugar, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai cumprir com a promessa dele na sua vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Desperta tu que dormes, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai surgindo sobre ti. Desperta, fala para o seu irmão: desperta. Deus quer te encontrar acordado. Oh glória, Deus quer te encontrar acordado, despertado, animado, encorajado. Deus não quer ver gente sonolenta, aleluia, desanimada, desencantada, desalentada. Deixa a palavra de Deus, aleluia, penetrar no seu coração, para que Deus te traga ânimo, 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 vigor, ânimo em nome de Jesus. Se alguma ave, se alguma coisa tem tentado roubar aquilo que Deus tem te dado, levante-se contra essa coisa. Pode ser que sejam hostes infernais da maldade. Você tem a palavra de autoridade na sua boca. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Talvez seja alguma coisa que você precise intensificar a oração, o clamor, a suplicar. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Quanto mais próximo a vitória, mais ainda se torna a batalha. Mas também Deus mais se chega perto de nós. E ainda aguenta o tempo, suporta o tempo.
tempo não é fácil, mas suporta, aguarda, fica no seu lugar, mantenha-se em oração, mantenha em clamor, mantenha em súplica. Uma hora essa porta vai abrir. Oh glória, uma hora essa porta vai abrir. Não sai do lugar não. Oh Maria Madalena de Jesus Cristo, não saia perto do túmulo não. O sepulcro vai ser aberto. O domingo pela manhã vai chegar. A promessa vai se cumprir. E Ele vai manifestar a glória dele a você, o esplendor dele a você, a majestade dele a você. Oh glória, 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 oh glória. Fala para o seu irmão, resista o tempo. Diga para ele, resista o tempo. Glória, resista o tempo. Oh glória, está chegando, resista o tempo, em nome de Jesus. Está chegando a promessa de Deus, resista. Aleluia, até lá vai se preparando, vai, aleluia, se esmerando, vai fazendo o que Deus tem pedido para você. E fique tranquilo, porque a hora que Deus soprar, oh glória, todas as portas se abrirão. A hora que Ele soprar, todas as correntes serão quebradas. A hora que Ele soprar, todas as algemas serão estouradas. Não importa o que tem te feito patinar, Deus vai criar um pavimento na sua frente. E você vai viver a promessa de Deus, a promessa de Deus e a promessa de Deus. A glória, oh glória a Deus, aleluia. Agora é interessante, não fique desanimado dizendo, não, o tempo está passando. Não, Deus é eterno e as promessas dele são eternas também. O Abraão completou quantos anos, irmão? 100 anos. Aí alguém diz assim, como é que um velhinho desse daí, meu amigo, vai gerar um filho? Você vê que a Sara zombava dele. Eu não sei, viu? Eu vou brincar com os irmãos aqui, está sendo gravado, mas aqui nós estamos em família. O Abraão já não estava mais, irmãos, assim, inanimado. E a Sara já não acreditava mais. A Sara olhou e falou assim, Abraão, desculpa, mas pelo histórico do homem. Mas Deus fala assim, daqui a um ano... Essa mulher que está dando risada de Deus aí, daqui um ano, ela vai embalar, o cumprimento da promessa de Deus. Um ano depois lá estava ela. Irmãos, pensem só, o Abraão com 100 anos, a Sara com 90 anos. Eu não sei nem se a Sara tinha braço para aguentar, né, o Isaac. Aleluia, glória a Deus. Mas com 100 anos você entrava na casa dos dois velhinhos, ouvia-se um som, um dos sons mais gloriosos que tem é o som de bebê chorando. Irrita um pouco quando é alongada, mas é uma delícia saber que tem criança na casa, tem novidade na casa, tem cumprimento da promessa na casa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aguenta o tempo. Deus vai abrir essa porta, aguenta o tempo, Deus vai abrir essa porta, suporta o tempo, Deus está cuidando de você, e até que aconteça, até que se concretize, até que Deus coloque nas suas mãos o cumprimento da promessa, Deus vai te sustentar, Deus vai te manter. Oh glória, fala para esse irmão, aguenta o tempo, aguenta firme, não desanima não, não entrega os pontos não abandona o seu lugar não, fica firme, porque Deus vai colocar você aonde Ele quer que você esteja. Onde Ele quer que você esteja. Oh glória. O Caleb tinha 85 anos. E ele chega para o Josué e diz, Josué, nós tínhamos 40 anos. 45 anos. Quando o Senhor falou conosco. Agora nós estamos com 85 anos. Mas nós sabemos que nenhuma das promessas de Deus caíram, Josué. E Deus falou que vai te dar vitória sobre os seus adversários, Josué. Vai lá e enfrenta aí e conquista essa terra. E com 85 anos, o Josué pegava na espada e Deus deu vitória para ele. E ele conquistou e plantou Israel na terra que Deus queria. E Israel está plantado até hoje lá. Aleluia, essa promessa de Deus não cai com o tempo. A promessa de Deus não cai com o tempo. Saiba disso, a promessa de Deus não cai com o tempo. Suporta firme, porque o que Deus tem para você vai acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E a Tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como água sobre os desertos da nossa vida, sobre a sequidão da nossa vida, sobre a aridez da nossa vida. Derrama essa chuva, Senhor, da Tua palavra em nós aqui, Pai, e nos faça frutificar, nos faça florescer, nos faça, Senhor, produzir para a glória do Teu nome.
A tua palavra, Senhor, é como fogo que vai queimando toda a impureza e toda a imperfeição e vai revelando o valor do ouro, o valor das pedras preciosas. Revela, Senhor, o valor de cada um aqui. Manifesta a sua glória, a sua unção, a sua bondade, a sua verdade. Ah, meu Deus, nós agora nos opomos, nós agora combatemos, nós agora resistimos toda a sonolência. Seja repreendida agora, em nome de Jesus. Todo tipo de ave que vem roubar aquilo que o Senhor tem para nós, seja repreendida agora em nome de Jesus. Ah, meu Deus, e agora, Pai, nós nos colocamos na posição e nós estaremos aqui aguardando a promessa do Senhor. Cumpre a sua promessa, Pai. 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 Cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra. Traz força, traz graça, traz ânimo aos teus servos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.